esse painel, que ele vai contar com a participação aqui de grandes profissionais do mercado de RH no Brasil. O nome do nosso painel é Contratando na Era dos Agentes de IA, como muda o conceito do talento. E para participar eu vou chamar aqui para compor essa mesa com a gente a Renata Barreiros, ela é diretora de RH da Rap Vida. Diretora, ela atua com transformação. Renata, seja bem-vinda. Ela atua com a transformação de desafios de negócio em estratégia em negócio e estratégias de pessoas, com sólida experiência em inovação, cultura de transformação organizacional e lidera iniciativas que conectam tecnologia, inteligência artificial e desenvolvimento humano para pensar a atração, a evolução e a conexão dos talentos no futuro do trabalho. Renata, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai te ouvir contando um pouco mais da sua experiência. A gente também vai trazer aqui o Ettore Martinez. O Ettore, ele é diretor de RH da Raizen, executivo há mais de 24 anos, atuando no Brasil e na América Latina. Atua como uma liderança dos subsistemas de People Center e Expertise na função de Business Partner, fortalecendo as organizações nos setores de agro, bens de consumo, varejo e engenharia. Ettore, também seja muito bem-vindo. E nós temos aqui também a Rosana Rosário. Pode chegar aqui, Rosana, diretora de Recursos Humanos da Atento, psicóloga de formação, maratonista por paixão, líder de RH por escolha. Então, também tem uma experiência aqui muito bacana para compartilhar com a gente, diretora da Atento Brasil. E ela trabalha muito com uma visão de futuro do trabalho, dependendo da combinação da tecnologia com as capacidades humanas de aprender, colaborar e se reinventar. Gente, de novo, sejam bem-vindos. Eu vou abrir esse painel pedindo para que vocês contem a trajetória de vocês, pelas palavras de vocês mesmo, contando um pouco como que vocês têm atuado no mercado de RH e para a gente esquentar também um pouco como vocês têm emergido nessa visão de inteligência artificial no tema contratação. Então, Rosana, eu vou começar por você. Conta a sua história e o que vocês têm feito lá na Atento com relação à contratação e IA. Legal. Prazer falar com vocês, pessoal. Eu estou na Atento, essa é minha segunda temporada na Atento. Nessa segunda temporada eu estou há 15 anos em RH. Na primeira temporada eu atuei em negócios, operações. A Atento é uma empresa de serviços, uma das maiores contratantes do nosso país, né? E hoje a gente é responsável, junto com o meu time, por olhar todo o processo de recrutamento e seleção, treinamento. Então, dentro da Atento, ao longo desses 15 anos, eu cuidei da equipe de Business Partner, treinamento. Estou há 1 ano e meio, mais ou menos, com o desafio de recrutamento e seleção. Tem sido um grande aprendizado, parte do meu time está aqui. Sou psicóloga de formação, então eu acho que a minha formação contribui muito para esse olhar humano, né? Independente de todas as transformações pelas quais o nosso mercado passa, eu acredito muito que o ser humano sempre tem o seu lugar, potencializando o uso dessas tecnologias para tentar simplificar o dia a dia de trabalho e direcionar o olhar humano para aquilo que é fundamental, né? Que são as pessoas que compõem uma organização. Hoje a Atento é composta por mais de 30 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. E acho que é um pouco disso, assim, do desafio que a gente tem. A gente tem usado bastante tecnologia para tentar potencializar os nossos processos e direcionar o esforço das pessoas que a gente tem no time para um trabalho mais próximo e de conexão com essas mais de 30 mil pessoas que a gente tem na Atento. Ettore, conta um pouquinho para a gente. Bom dia a todos. Estou chiando um pouquinho aqui o microfone. Bom, eu sou o Ettore Martinez, eu trabalho na Raizen há 5 anos. Eu sou responsável por todos os subsistemas especialistas da área de recursos humanos, né? Então, desde atração e seleção, talento, cultura, remuneração, sindical, previdência e também um pedaço da estrutura de business partner. A Raizen vem passando por um momento desafiador de mercado, né? Uma empresa que está passando por uma recuperação extrajudicial, que já é um desafio por si só, né? Tanto do ponto de vista de organização e eficiência, quanto do ponto de vista de atratividade do mercado também, né? Então, a Raiz é uma empresa que tem 32 mil funcionários hoje e que sempre foi uma marca empregadora crescente, né? Porque vinha ganhando muita relevância no mercado e vem passando por um momento que agora gera uma reflexão e alguns questionamentos, principalmente dos candidatos em geral. Nós trouxemos a experiência de inteligência artificial para atração recentemente. Então, acho que das 3 empresas, nós somos os mais novos
a lidar com esse tema. A gente vem trabalhando com isso desde março e a gente vem ganhando escala quando a gente coloca nossas vagas para dentro do serviço, né? Então, nós fazemos aproximadamente 10 mil vagas por ano na Raizen, com bastante demanda no público do agronegócio, né? Então, um público bastante operacional, o público de campo, né? Operadores, agrícola e etc. E lá a gente vem tendo um business case bastante sólido, né? Uma experiência que vem trazendo para a gente uma experiência, um resultado bem surpreendente até num curto espaço de tempo, né? Com uma curva de aprendizado, que acho que a gente vai discutir mais ao longo das nossas conversas, mas que já começa a refletir tanto em qualidade de atração quanto em tempo de fechamento de posição, principalmente nesse público, né? Então, aos poucos a gente vai ampliando mais o escopo, mas o nosso início vem sendo na base da pirâmide de trabalho. Tudo bom. Renata, você conta pra gente um pouquinho da sua trajetória? Claro, é um prazer. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada mais uma vez, o pessoal da Digaí. Bom, eu sou a Renata, eu sou diretora de atração de talentos da Apvida. A Apvida, para quem não conhece, é a maior operadora de saúde da América Latina. A gente conta hoje com um quadro de 80 mil colaboradores. Estamos aí a nível nacional com 84 unidades hospitalares. Aí a gente tem um sistema muito robusto, verticalizado. Sou administradora de formação, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu já estou aí há 18 anos na área de recrutamento e seleção por opção. Gosto muito do que eu faço, que eu sempre falo para o meu time. Eu tenho um time muito grande hoje dentro da Apvida. Eu contei com quase 100 colaboradores abaixo da minha estrutura. Eu cuido não só da parte de talent, mas também admissão. A gente tem uma jornada muito fluida. A minha parceria com a Digaí, ela começou há um pouco mais de um ano. E eu, especificamente, né, a minha jornada com transformação, com automação, com inteligência artificial, ela não começou especificamente em algum projeto específico de tecnologia. Ela começou com uma necessidade. E sabe qual que foi a minha necessidade? Quando eu me deparei, né, eu estou há um pouco mais de 5 anos na Apvida, que eu tinha que contratar 3 mil colaboradores no mês. A gente está falando aí no ano quase 40 mil novas contratações aí para a nossa empresa, né? É uma empresa muito grande, é muito complexo, é gigante, né? E a gente está lá num segmento é muito delicado, porque a gente está falando de saúde, de assistência, e a pessoa que está lá pode ser uma pessoa da sua família. Então a gente tem que ter este cuidado, tá? Então toda essa parte de olhar, né? Eu precisava entender como que eu entrego em escala, velocidade, qualidade e inteligência. Foi daí que surgiu a nossa parceria, né? Só que eu acho que antes da gente entrar propriamente dito neste quesito, a gente tem que dar um passo atrás, né, pessoal? A gente tem que olhar processos, dados, automação, e foi isso que a gente acabou fazendo. Automatizando, colocando inteligência artificial no ecossistema de RH. E aí eu acho que o grande ponto aqui da questão, para trazer para vocês, é fato, né, que a IA ela consegue trazer essa celeridade. Mas eu acho que a IA também ela consegue trazer para a gente um substantivo muito importante, que é como a gente enxerga a partir de agora o nosso talento. Porque antigamente a gente olhava muito o recrutador, eu estou falando no caso, muito by the book, né? Muito o currículo, cara crachá, o que o cara tem. Agora com a IA a gente tem uma amplitude aí de oportunidades, de competências, de soft skills, de possibilidades que geralmente aí agregam valor para o nosso negócio. Bom, é isso. Renata, muito nesse sentido, o que você percebe que tem sido mais marcante nessa mudança do currículo para todos esses outros atributos que você falou? O que tem sido determinante que a IA tem ajudado vocês a identificar nos profissionais e realmente ajuda você a ter uma percepção diferente do talento que você traz para a companhia? Total. Eu acho que assim, toda a parte transacional que o time de recrutamento ele precisa fazer, a gente é suportado com a área da tecnologia, com as automações e as IAs que a gente tem. E isso abre, Bárbara, uma brecha muito importante para a gente, que eu consigo mudar o mindset do meu recrutador, que até então ele demorava horas para fazer triagens, captações, divulgações, e eu começo a conectar ele muito mais como um consultor proativo de talento.
e não mais para fazer essa estafa operacional, transacional que a gente tem, que demanda muito tempo. Então, hoje é um movimento que a Apvida vem fazendo dentro da estrutura de talent, é como que a gente concentra estes analistas, esses recrutadores especialistas para demandar mais o que importa, que é analisar dados de mercado, eu entender do porquê que eu estou perdendo o colaborador, de onde eu estou conseguindo engajar novos colaboradores. Isso é primordial. É isso que eu consigo gerar de valor para dentro da minha estrutura. Perfeito. E você, Rosana, na Atento, o que vocês têm visto pela perspectiva do candidato mesmo? O que vocês estão observando em relação à pessoa que faz com que ele se destaque ou que você consiga até selecionar mais rápido aqueles que não fazem sentido para a companhia? Eu acho que a primeira mudança que a gente fez na Atento com a chegada da Digaí é passar a enxergar a experiência do candidato como algo que poderia ser melhorado, poderia ser simplificado. Hoje a gente tem um volume de entre 2.500 e 3.000 contratações, bem próximo do que a Renata falou, e o meu perfil ele é muito básico, operacional para algumas posições. Então, demandar do candidato um esforço muito grande numa etapa de cadastro, já desengaja. Eu já perdia bastante gente ali nas primeiras etapas do funil. Então, com a chegada da Digaí, a gente simplificou bastante, a gente integrou todos os testes que hoje eu preciso fazer para avaliar conhecimentos específicos no canal de WhatsApp, então facilita muito a experiência inicial, e só aqui a gente já percebeu uma retenção do candidato, porque eu acho que quando a gente fala de avaliar talento, é muito de como você começa essa experiência inicial, quantas pessoas você consegue que avancem em cada uma das etapas do seu processo, para que você tenha a possibilidade de avaliar o maior número de pessoas possível e aí sim enquadrar essas pessoas, né? Então, aqui a gente já conseguiu mensurar um ganho de um dia e meio, aproximadamente, né? Na velocidade que esse candidato leva para avançar nas etapas. E quando a gente fala da satisfação do candidato também, comparado ao processo anterior, a gente teve uma alavancagem de mais um ponto, né? Então, porque também é importante a gente olhar para isso. E aí, automaticamente, depois eu ter boas pessoas para poder avaliar e colocar o selecionador para fazer, como a Renata falou, um trabalho de inteligência, calibragem dessa IA para que a gente garanta o direcionamento correto dessas pessoas, né? Para mim, assim, todos os candidatos que entram no meu funil são candidatos que precisariam passar por alguma avaliação, e quanto mais rápido eu faço essa avaliação e mais assertiva eu sou nessa triagem inicial, mais eu dou condição de trabalho para o selecionador. Perfeito. Héctor, acho que vocês na Raizen também têm um case de aceleração na contratação a partir de colocar inteligência artificial. O que você acha que foi fundamental para essa mudança? O que mudou na perspectiva de vocês, seja na experiência do candidato ou do recrutador, para ter esse ganho de redução de SLA? Nós reduzimos o SLA de uma contratação numa posição operacional de 28 para 17 dias. Né? Isso num primeiro esforço, né? de mudança de modelo mental na contratação. Eu acho que tem alguns fatores que impactam muito nessa discussão. Primeiro que a IA ela abre mais, né, ela abre mais o leque de possibilidades quando ela começa a fazer screening de mercado. Então ela consegue avaliar mais pessoas. Né? Então isso já tem uma mudança já de estatística, né, quando você contrata pessoas. O segundo é que você acaba tirando um trabalho que o recrutador tinha de procura, de sourcing, de ler currículo, e você conecta ele mais próximo àquilo que realmente o negócio precisa. E você coloca com que esse recrutador entenda melhor a necessidade de uma posição. Porque o que a gente quer fazer não é gerar eficiência por si só, né? Não é trocar as pessoas por IA. É fazer com que as pessoas que tenham essa qualidade, né, de encontrar talentos tenham mais tempo próximo ao negócio do que dentro de um processo seletivo. Então ela consegue aproximar, entender melhor a necessidade, entender qual que é o desafio do negócio. E quando você programa isso dentro de um prompt de busca, ele começa a entender melhor qual é a característica das pessoas que você precisa. Então você consegue trazer essas pessoas com melhor qualidade, mais rápido, e essas pessoas tendem a ficar mais na companhia, porque o matching ele é um matching mais preciso, né, entre a necessidade do negócio e o que as pessoas têm para oferecer.
Então, acho que essa vem sendo, no meu ponto de vista, o principal ganho da gente trazer esse novo formato de contratação. E a gente percebe que, né, esse pulo não foi repentino, né, de 28 dias para 17. Ele aconteceu gradativamente, porque o próprio recrutador precisava entender melhor como conversar, né, com a IA. Né, como é que ele conseguia realmente dar as especificações, como é que ele conseguia construir isso. E a vantagem dessa construção contínua é que a IA ela absorve essa inteligência, né? Ela consegue, ela mesmo vai aumentando o próprio standard do prompt, né? Então ela mesmo vai adaptando e ela vai mantendo os históricos. Então isso vai ampliando ainda mais nossa oportunidade de busca. É muito interessante. Não tem um processo sem esforço, né? Você tem que colocar ali uma dedicação para ir aprimorando. Até em linha com isso que o Ettore trouxe, Renata, eu queria te perguntar como que foi a experiência na Hapvida, justamente para vocês calibrarem aonde vocês tiveram talvez resistências ou tiveram que fazer o esforço de ensinar para a IA aquilo que vocês estavam procurando com mais assertividade. É assim, né, pessoal? É uma mudança de cultura, né? Até então, eu sou administradora de formação, mas eu tenho muitos psicólogos dentro da minha estrutura, né? Então, a gente ainda tem aquele modelo passado, né? Que tem a entrevista presencial. A gente viveu isso muito forte na pandemia, que a gente tombou 100% dos nossos processos seletivos de forma online. Então, a gente já começou a ter algumas quebras de paradigma, né? E quando a gente teve a implementação, de fato, da inteligência artificial dentro do nosso processo, é um paradigma mesmo, né? De aculturamento, de mostrar o quanto de benefício isso gera para dentro do nosso time. E eu acho que só trazendo um pouquinho de dados, eu gosto muito de dar exemplos, né? Eu tenho vários segmentos de operação dentro da minha estrutura. Quero trazer um caso aqui da área assistencial. Com a implementação das nossas automações, onde a gente consegue ganhar potência e velocidade através da tecnologia, a gente conseguiu diminuir 55% do nosso time to hire. Né? Então, assim, dentro de todas as etapas que a gente tem, é uma super eficiência que a gente consegue ganhar, certo? E aí, de novo, eu consigo deixar o meu recrutador, de fato, com o que gera valor para o negócio e não ficar no transacional especificamente. Outro caso que a gente tem muito bacana e é recente que nós implementamos é o call center. A gente tem mais de 2.500 colaboradores dentro da estrutura do call center da Hapvida, né? E o que a gente fez agora recentemente? A gente fez toda a parte de agendamento de forma automatizada junto à DIGAI. Então, como que era antigamente, né? A gente tinha um grande esforço do meu recrutador para ele montar uma sala de dinâmica de grupo com os candidatos, ele demorava 80 minutos. Agora a gente faz no sentido de blocked. Então, eu tenho lá todas as disponibilidades que ele tem de agenda e o próprio candidato, com autonomia, ele escolhe a melhor data e horário para que ele consiga participar do meu processo seletivo. E o que isso gerou para a gente? Uma adesão de 40% para 60% nos nossos processos seletivos. Então, quando a gente também facilita a vida, a jornada do nosso candidato, a gente ganha em valor para a nossa marca empregadora. Perfeito. Muito bacana. A adaptação de processos inevitável, né? Inevitável. E nessa linha, até, Rosana, ontem o Felipe Soares contou o case da Atento aqui pra gente, trouxe dados. Foi uma jornada para vocês chegarem aonde vocês chegaram ali. Aonde vocês talvez sentiram mais dificuldade? Teve recálculo de rota? Teve algum momento que vocês tiveram que repensar? E o que vocês precisaram ajustar para chegar no nível de resultado que vocês estão hoje? Nós começamos o processo numa etapa bem inicial, que era só a triagem, né? E aí, uma triagem bem simplificada, olhando ali o descritivo da vaga, né? E direcionando o processo seletivo e a entrevista inicial a partir desse descritivo. Depois, a gente entendeu que ali eu tinha uma boa adesão, mas quando eu avançava para a etapa de testes, a gente perdia bastante engajamento. E aí foi o grande pulo do gato, né? Tanto trazer essa etapa de testes integrada ali ao canal de WhatsApp, quanto
a etapa de autoagendamento pelo candidato, porque aí a gente reduz esse atrito de migração para um outro link, tempo, e na experiência do candidato a gente comunica algo mais fluido, né? A gente também revisitou esses testes que nós fazíamos para avaliar conhecimentos específicos, porque como através do roteiro de entrevista a gente consegue avaliar a experiência do candidato através dos exemplos anteriores, talvez alguns desses testes deixaram de ser necessários, então a gente também revisitou esses testes. E eu acho que tem um trabalho muito forte que nós fizemos, como a Renata comentou, de formação da nossa equipe, né? Porque o selecionador sai daquele papel de estar em uma sala para avaliar o candidato depois de fazer todo aquele esforço de triagem e ele passa a ser um treinador, né? Então ele tem que validar se o score que a IA atribuiu ali para aqueles candidatos para uma determinada vaga está super alinhado à nossa necessidade. E eu acho que tem um passo 2, que é o que a gente está buscando, que é entender o seguinte: dentro do nosso negócio, talento é a pessoa que tem capacidade de aprender e se adaptar aos desafios de um determinado cliente. A Atento hoje tem mais de 30 clientes no Brasil e são diversidades e complexidades assim muito distintas. Então, a gente vem passando aqui por mais uma etapa de transformação, o Felipe comentou isso ontem, que é olhar para o que o candidato que eu selecionei através da tecnologia da Digaí gera para a empresa e onde esse candidato melhor se adapta, para a gente refinar esse processo de triagem inicial muito baseado na experiência real daquelas pessoas que chegaram e conseguiram se adaptar, conseguiram desempenhar e se engajaram com a gente, que eu acho que é um grande desafio do nosso setor, porque no segmento de serviços, né, num negócio como Atento, contratar pessoas significa gerar negócio, que é ter alguém para prestar o serviço lá na ponta. Se a gente atrasa em 1 ou 2 dias a entrega dessas pessoas, é um problema de rentabilidade, faturamento para a companhia gigantesco. Então, sabemos aqui, todos nós que trabalhamos com recrutamento, que esse tempo de recrutamento é muito importante. Quando a Digaí entrou na Atento, nós já éramos benchmark, a gente já fazia recrutamento em 15 dias, né? Então, olhando o tempo de mercado, já era um bom tempo, mas o grande desafio é como estava calibrado o esforço do selecionador. E eu acho que com toda a mudança que a gente fez no processo, a gente conseguiu liberar o tempo do selecionador para aquilo que é fundamental no papel, que é estar próximo dessas pessoas e fazer essa milha final de validação. Legal. De certa maneira, o tempo é o indicador mais óbvio que vocês acompanham, né? E aí até queria perguntar para o Ettore, nesse caso, o que além do tempo aí a Raizen tem acompanhado, o que você tem observado como KPIs que mexem ponteiro, que fazem sentido? A gente vem acompanhando o nível de aderência à posição, né? Como eu comentei com vocês, o nosso projeto é um projeto mais recente, então a questão, acho que de permanência dessas pessoas na vaga, ela vai levar mais tempo para a gente conseguir ter profundidade para entender se realmente, né, o candidato teve uma boa experiência, se ele se adaptou à companhia, etc. Mas o que a gente vem percebendo é um índice de satisfação por parte da liderança, né? Então, o nosso score de satisfação, o nosso NPS de satisfação da liderança está em 90, 93, 94% do processo como um todo, né? E acho que para o cliente, né, para quem a gente atende, você conseguir propor um candidato com um tempo que seja um tempo, né, desafiador e rápido, e que essa pessoa tenha fit com a companhia, que o processo da experiência do gestor também seja bom, acho que é um grande desafio. Se a gente conseguir combinar esses fatores, a gente tem um processo que é um processo bem estabelecido, é um processo legal. Então a gente vem acompanhando essa evolução, né? Nós começamos com pouquíssimas posições, isso foi uma coisa que a gente aprendeu também rápido e movimentou rápido, porque a gente falou assim, olha, vamos acompanhar 30 posições para a gente ver como é que é a aderência à ferramenta, como é que os recrutadores vão se adaptar a elas, que isso também é um desafio, né? A princípio, o recrutador ele entende que existe alguém ali que está ocupando um espaço que costumava ser dele, e na verdade o que a gente teve que trocar de informação com eles olha, a gente quer vocês mais próximo, mais conectado, acompanhando melhor, né? Desenvolvendo outras habilidades. Então esse foi um primeiro desafio, começamos com poucas vagas, e chegou um momento que a gente falou, olha, com pouca vaga assim, a gente não consegue ter escalabilidade para testar, né? Para realmente ver o índice de satisfação. E a gente ampliou e saiu de 30 para 300, assim, no momento seguinte.
E aí a gente conseguiu aprender mais rápido, né? Porque a gente tinha que reagir mais rápido, adaptar mais rápido a demanda. E quando a gente começou a ver que as posições que nós estávamos fechando pela ferramenta tinham um índice de satisfação por parte do gestor alto, falou, acho que a gente está no caminho certo. Né? Então é acompanhar essa evolução constante. E agora para a gente, o próximo passo é nós trazermos mais complexidade nas posições. Então a gente vem trabalhando com posições operacionais, que tem sua complexidade por si, né? Porque você tem que ter competências específicas, mas quando você começa a colocar um pouco mais de sofisticação na discussão e trazer profissionais que têm outras competências que são mais relacionais, que são competências que você tem que extrair às vezes numa conversa, né? Esse é o desafio que a gente quer enfrentar agora. Nós fizemos algumas já, a experiência foi boa, e daí que a gente amplie para essa população muito rapidamente. Muito bacana. Rosana, você tem KPIs não além do tempo? O que vocês estão acompanhando lá na Atento? Nós acompanhamos uma transformação que era uma ação intencional nossa de migração de contratação para faixa etárias diferentes do que é o padrão de atendimento ao cliente. Geralmente a gente concentrava muito esforço ali até 25 anos, então como a gente mudou e digitalizou bastante, a gente passou a entender a aderência das outras faixas etárias a esse processo mais digital também, para entender se fazia sentido para todos os públicos que entram no nosso funil. Nós passamos a avaliar indicador de satisfação de cliente lá na ponta, né? Então, o cliente final do meu cliente que contrata Atento, para entender se eu consegui observar um ganho de CSAT ou NPS das pessoas recrutadas pelo processo digital versus o processo padrão. E aqui tem um insight muito legal, né? Num dos maiores bancos do país, a gente conseguiu observar um ganho de mais de 7 pontos no indicador de NPS, que fala do quanto o match desse candidato aconteceu em relação à vaga que ele tem, né? Então a gente conseguiu enquadrar bem essa avaliação na etapa inicial com o uso da tecnologia. E agora eu acho que o grande desafio da maior parte das empresas, a nossa não é diferente, é olhar para o turnover de 90 dias. Mas a gente entende que para atacar esse indicador a gente precisa fazer um trabalho mais especializado, então a gente tem feito um trabalho de segundo nível aí com a Digaí, que eu acho que é um pouco mais sofisticado, que é entender o perfil das pessoas que são high performer dentro dos negócios, e aí a partir disso a gente calibrar essa avaliação inicial olhando a complexidade cliente a cliente. A gente fez um primeiro desenho que atendia uma necessidade geral da Atento, e agora a gente está especializando e fazendo uma hiperpersonalização dessa jornada de avaliação por cliente, e a gente está bastante confiante. A gente começou fazendo isso no maior e-commerce que a gente tem aqui na América Latina, né? Diferente do Ettore, eu não tive muita opção, tá, Ettore? Então eu não tive como começar pequeno na Atento. Tudo que a gente começa num universo de mais de 50 clientes vai começar grande, então nesse cliente a gente já contrata mensalmente umas 350 pessoas, desse universo de quase 3 mil vagas, 350 são para esse cliente, e aí a gente se provocou a começar por ali, porque a gente tem uma complexidade, e eu acho que esse é o próximo indicador que a gente quer mover. Bacana. E você, Renata, indicadores que você tem acompanhado, como é que tem sido essa trajetória? Eu acho, pessoal, que um ponto aqui muito importante, a gente precisa usar da tecnologia ao nosso favor. Então, os KPIs, até os antigos, digamos assim, né, que é o tempo de contratação, funil de candidatos, quantos inscritos, quantas quebras, a gente precisa e deve usufruir da tecnologia para que a gente consiga ter. Isso é premissa básica para a área de atração de talentos. Eu acho o que é o diferencial? A gente também acompanhar a qualidade, porque está atrelada totalmente ao meu turnover, porque não adianta nada eu ter velocidade e contratar de uma forma errada, porque eu não consigo reter o meu talento dentro de casa depois, e também a experiência do meu candidato. Isso também é um ponto muito importante, porque para a gente, a marca empregadora, ela não começa no D1, no onboarding do novo colaborador. Ele começa lá com um time de atração de talentos no primeiro alô. É lá que o cara ele vai entender e fala assim, puxa, que experiência, que jornada, eu quero trabalhar nessa empresa, né? E eu vou um pouco além, tá? Eu acho que é um ponto que a gente também vem debatendo muito dentro de casa, é o ROI do talento.
é o retorno sobre o talento que eu contrato. Porque, assim, contratar rápido, contratar bem e você proporcionar, eu acho que isso é premissa básica. Mas você entender depois, de fato, o quanto de valor aquela sua contratação gerou para a empresa, para o negócio, isso eu acho que vai ser a cereja do bolo. Muito bem. Ainda em linha com o que você está falando, e você trouxe elementos da experiência, do primeiro alô, eu queria perguntar, inclusive, para vocês três, e a Renata já pode continuar ali, o que vocês não delegam para a IA no processo de vocês? O que vocês acham que é essencial que o humano, que o time de vocês continue fazendo? Pode ser uma visão do agora e até uma projeção de futuro também. Acho que tudo a gente tem que usar com cautela, com responsabilidade, certo? Eu acho que muitos líderes hoje da área de atração de talentos, eles meio que se perdem, né? Falam assim, poxa, a concorrência inteira já está aplicando IA, automação, estou para trás, eu quero implementar, mas não é assim. Eu acho que a IA, ela consegue potencializar muita coisa na área de pessoas. Ela consegue cruzar dados, informação, fazer direcionamentos, mas uma coisa, para ser bem objetiva, que eu não delego, é a decisão humana. A gente, em hipótese alguma, a gente pode delegar ou responsabilizar a decisão, uma tomada de decisão qualquer, tá? Porque assim como a IA, ela pode alucinar, assim, ela consegue te otimizar muita coisa, mas a decisão de fato é o do recrutador. É a análise de contexto, de cenário e de tudo que vem ao redor, né? A parte de cultura, de valores, de entender a adesão de perfil. Então, isso eu não delegaria. Muito bem, Héctor, e você, na sua operação? Tô com a Renata 100%. A IA ela tem que servir ao processo, né? E não ser a proprietária do processo per se. Além do recrutador, é importante que a liderança tenha o accountability da responsabilidade de trazer essa pessoa, né? E eu acho que a IA ainda não vai conseguir substituir o sentimento da conversa, né? De realmente você olhar para o candidato e ter uma conversa transparente, aberta, propor o desafio, sentir a vontade que esse candidato tem em fazer parte da companhia. Então, isso é insubstituível, né? Então é importante que essa etapa ela esteja sob qualquer condição dentro do processo em si, porque senão também você acaba terceirizando a responsabilidade, né, de fazer a gestão de alguém. Você olha, poxa, o cara está aqui, mas também veio através da inteligência artificial, né, fiz parte, a decisão não foi minha. E o gestor ele precisa ter o accountability da decisão, não para ele. Muito bem, e você, Rosana? O que não delega? Eu acho que a definição do que é talento para a organização, né? Eu acho que o talento na Atento não necessariamente vai ser o talento na Apvida ou na Raizen, e eu acho que esse é o entendimento que o humano pode fazer através da combinação de variáveis, entendimento de contexto, complexidade de negócio, avaliação dos perfis, né? E numa empresa como a Atento, no final do dia, talento vão ser as pessoas que têm capacidade de aprender e as que se adaptam mais rápido aos desafios que a gente tem no nosso negócio, né? Dentro do nosso segmento, tudo aquilo que é muito simples migrou para o digital. Então, hoje, existe uma complexidade grande no atendimento humano. Quando um cliente do outro lado fala um alô com um humano ali do outro lado, interage num chat, ele sabe que tem uma pessoa, ele atribui àquela pessoa muita responsabilidade. Então, eu concordo bastante com o Héctor e com a Renata que o entendimento do que é talento para uma organização nunca pode ser delegado. Muito bom. A gente tem uns minutinhos ainda para uma pergunta, pelo menos. Alguém quer trazer algum questionamento para os nossos participantes? Bom dia, pessoal. Obrigada por compartilhar o que vocês estão fazendo. Meu nome é Érica, sou da RD Saúde, né, Bandeira Raia Drogasil. Nessa jornada que vocês têm feito, né, de automatizar o funil, né, e entendendo, tagueando o candidato, né, vocês têm conseguido caminhos para isso, de quando ele entra no funil, como que ele evolui por etapa, tanto com IA como etapas presenciais? A gente tem avaliado quão rápido ele avança
e quão assertivo é esse avanço dele nas etapas. O que a gente também tem feito é direcionado esse candidato para as vagas dentro do que a gente avalia de match, e à medida em que ele não avança nessa etapa final de avaliação pelo recrutador ou pela liderança, como o Ettore comentou, avaliar se eu retorno ele para alguma outra etapa de avaliação em outra vaga. Então, a gente tem medido quão rápido é esse avanço do candidato, quão efetivo é esse perfil ou essa triagem que eu faço, pensando no match entre a avaliação que a IA faz e o que o selecionador calibra lá no final. A gente tem medido assim. Não sei se respondi a sua pergunta. A gente está criando dentro da app, como eu comentei, uma estrutura de inteligência de mercado, tá? Hoje nós não temos ainda estruturado indicadores que a gente consegue ter esse grande funil da parte de contratação, né? Porque pense só você, para a gente colocar para dentro 3.000 contratações, a gente trata aí com quase 70.000 candidatos no mês, com toda a parte de abordagem, todas as etapas. Então, a gente está tombando esta parte para dentro dessa estrutura de inteligência de mercado, para que a gente tenha cada vez mais dashboards estruturados até para tomadas de decisão, até entender, né, se eu preciso reajustar alguma rota, se alguma prova específica eu não estou tendo adesão suficiente ou muita reprova. Eu acho que um principal ponto também dentro da Apvida, como nós somos nível nacional, a gente tem muito forte a parte de regionalização. Então, o meu comportamento do talento lá de Manaus, ele é diferente do cara lá do Rio Grande do Sul. Então, toda essa estrutura de inteligência, a gente vai conseguir dados e insumos para que a gente consiga fazer aí os ajustes de rotas necessários. Ettore? O nosso lado é parecido. Acho que uma das coisas que a gente vem aproveitando no processo todo também é a quantidade de informações e insights que todo o processo seletivo pode gerar, né? Trazendo um exemplo para vocês, nós estávamos com uma dificuldade muito grande em trazer para uma região específica, né? A gente tinha a recusa da primeira e da segunda proposta, geralmente. Então, nós estávamos pegando o terceiro candidato, né, disponível para a gente. Significa que você traz alguém que não necessariamente é a melhor pessoa que você poderia trazer, né? E a gente começou a entender que existiam características e lugares muito específicos que tinham essa condição. E aí você faz um esforço para entender qual que é o problema de atratividade, qual que é o problema de remuneração eventualmente, de benefícios. Então você bebe de toda a informação que um processo desse pode gerar, e você também traz soluções para outros subsistemas, né, dentro de RH. Então acho que essa é uma das grandes vantagens, além de você conseguir aproveitar candidatos em outros processos que ele mesmo até talvez não tivesse ideia que ele tinha as competências para isso. Então você consegue cruzar um pouco mais a informação e trabalhar numa cadeia ampliada, né? Muito bem, certo? Gente, o tempo voou aqui, já está no finalzinho, é muito rápido. Eu queria pedir para vocês, como mensagem final, ouvindo cada um de vocês, um grande aprendizado que vocês tiveram nessa jornada de implementação da IA no recrutamento, algo que vocês possam contar, olha, para mim isso fez muita diferença. Vocês trouxeram N insights, né? Mas algo que vale a pena até para quem está no meio da jornada se inspirar na trajetória de vocês. O que vocês podem dizer que esse processo trouxe para cada um, pessoalmente, inclusive? Rosana, começa com você. Eu acho que o entendimento do candidato como uma pessoa que está ali numa etapa muito importante, buscando uma oportunidade de trabalho, recolocação profissional ou ingresso no mercado de trabalho. Então, entender muito bem quem é essa pessoa candidata, quais são as expectativas, né? Quais são as características dessa pessoa e como você consegue customizar essa experiência de recrutamento e seleção para que essa pessoa seja encantada desde o primeiro contato com a marca empregadora. Eu acho que esse foi um grande aprendizado. Ettore? Acho que puxando um pouco para a empresa, né? Quando essas discussões de trazer novas ferramentas, novas tecnologias, elas surgem, a gente tem como primeiro passo, primeiro movimento, acho que é do humano ficar receoso e vamos esperar um pouco, ver o que o mercado faz, né? O meu aprendizado e a minha sugestão para todos vocês é comece pequeno, comece grande, comece com uma área, não importa, comece, porque a mudança ela vai chegar, você querendo ou não, né? Então, você está na vanguarda da adaptação e liderar a discussão é melhor do que ser arrastado por ela. Então, acho que foi isso que a gente fez um pouco na Raizen. Talvez demoramos até, acho que a gente poderia ter ido mais rápido,
Mas agora é olhar as novas coisas que vão surgindo, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, né? Porque é uma onda violenta, um tsunami, né? Ela vai te engolir de algum jeito. Então, esteja na crista da onda em vez de você estar dentro dela, né? Esse é o meu olhar agora do ponto de vista de como que a gente se adapta a essas novas soluções de IA. Muito bem, eu acho que eu vou na mesma linha do Ettore. Se vocês ainda não fazem a usabilidade de automações, tecnologia, IA, comecem hoje mesmo. O RH que não faz usufruto dessas funcionalidades, ele já acaba ficando um RH ultrapassado, né? Mas acho que um ponto aqui, um recado que eu queria deixar para vocês aqui como até experiência, quando acho que teve o boom lá em 2022 dos agentes, da IA, poxa, eu vou perder meu emprego, quem nunca ouviu isso, não é? Gente, a inteligência artificial, ela não vai substituir recrutador, ela não vai substituir o ser humano, né? Porque assim, existe a nossa parte, né, do conhecimento, da análise, da profundidade, do contexto. A gente tem que ser mais esperto do que o uso da IA. A gente tem que usar a IA a nosso favor. Usar ela para que a gente consiga usar aqui dentro do meu mundo de atração de talentos, eu consiga contratar na velocidade que eu preciso suprir a minha empresa de saúde, com qualidade e proporcionar uma jornada, uma experiência, desde o candidato até o colaborador, para que eu não perca o cara. Eu quero permanecer com esse encantamento por muito, muito tempo. Tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês.